Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Foco no Enem. E no módulo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de equilíbrio químico, com as informações mais importantes, mais necessárias para a prova do Enem. Quando nós falamos a respeito de equilíbrio químico, é importante que você entenda essa setinha aqui, essa setinha dupla. O que isso quer dizer? Que o reagente forma o produto, assim como o produto forma reagente. Em outras palavras, reações reversíveis. Quando a velocidade de formação dos produtos e a da decomposição desses produtos para formar os reagentes for igual, ou seja, nos momentos que a velocidade da reação direta e inversa se igualam, nós temos um período, um sistema, que está em equilíbrio. E aqui eu coloquei para vocês tópicos que vocês não podem deixar de saber quando nós falamos a respeito de equilíbrio químico. O primeiro deles é a respeito do deslocamento desse equilíbrio, também conhecido como princípio de Le Chatelier, que foi um francês. Ele falava pra gente que o equilíbrio químico ele vai se deslocar quando você alterar um desses fatores na tentativa de manter o sistema em equilíbrio. Os fatores que deslocam o equilíbrio químico são esse conchetes, quer dizer concentração, T de temperatura e aqui pressão. São esses três fatores que deslocam o equilíbrio. Catalisador não desloca equilíbrio químico. Você anotou isso aí? Que você pega aqui, meu Deus. Vamos lá? Catalisador não desloca equilíbrio. Ah, então tá bom. Obrigado. E aí, vamos ver como que cada um desses pontos influencia no que diz respeito ao deslocamento. Concentração. Quando você aumenta a concentração de um cara, ele sempre desloca no sentido oposto. Então, quando você aumenta a concentração, desloca no sentido oposto. Então, se você aumenta a concentração, por exemplo, essa reação aqui, A e B. Se eu aumento a concentração de A reação vai se deslocar para consumir o A e formar mais o B. Se eu aumentei a concentração de B, a reação se desloca no sentido inverso. Então, observe, eu aumentei aqui, desloca para cá, sentido inverso. Aumentei aqui, sempre no sentido oposto. Ah, não, aumentei aqui. Opa, então vamos no sentido oposto. Agora, se você retira certa quantidade de um reagente do produto, a reação desloca no sentido de repor. Então, eu tirei B, diminui o B, estou tirando. Então, ele vai deslocar essa reação química. Por quê? É a reação que forma o B. Então, desloca no sentido de repor. Não, João Vitor, eu tirei o A. Então, a reação se desloca no sentido de repor. Então, recapitulando, quando nós aumentamos a concentração, desloca no sentido oposto. Quando nós diminuímos, desloca no sentido para repor, ou seja, no mesmo sentido. Belezinha? Temperatura. Tem um macete muito bom, que é o seguinte: o aumento de temperatura desloca a reação endotérmica e a diminuição de temperatura desloca para a reação exotérmica. Quando você pega uma reação em equilíbrio, vamos colocar aqui uma situação aqui, A e B, e ele vira e fala assim, delta é menos X. Menos X. Tá, o que isso quer dizer? Que a entalpia, a variação de entalpia que ele fornece sempre é da reação direta. Então, negativo, então quer dizer que a reação direta é o quê? Exotérmica. Logo, a inversa vai ser o quê? Endo. Se eu aumento a temperatura para essa reação, ela vai deslocar onde? Na reação inversa. Porque ela sempre desloca na reação endo. E a diminuição de temperatura desloca para exo. Qual que é o macete? Leia o que está escrito no quadro. O aumento do tesão, quando você está com muito tesão, você desloca para endo. Endo, dentro. Quando você diminui o tesão, desloca no sentido exo. Pegou? A poluição está na sua cabeça, porque eu não falei nada demais, eu só li o que está escrito aqui. O aumento do tesão desloca para dentro e quando você diminui o tesão, deslocou para fora. Só isso. Não é o que está escrito aqui? Beleza. Terceiro ponto, pressão. A pressão, o que acontece? Quando nós aumentamos a pressão de um sistema, nós deslocamos para o sentido que tem menor volume gasoso. Então, por exemplo, olha aqui, eu tenho essa reação, aqui tem 2 mols de volume, 2 mols de volume gasoso, e aqui eu tenho 1 mol de volume gasoso. Se eu aumento a temperatura, eu desloco para o sentido que tem maior volume. Aumenta a temperatura, desculpa. Se eu aumento a pressão, eu desloco para aquele que tem menor volume. Qual desses caras aqui tem menor volume? Esse. Então, nós deslocamos para essa reação. Não, João Vitor, você diminuiu a pressão. Então, se eu diminuo a pressão, eu desloco para aquele cara que tem maior volume. No caso, para cá. Belezinha? Não se esqueçam sobre o princípio de Le Chatelier. Quais são os fatores que deslocam o equilíbrio? Concentração, temperatura e pressão. Belezinha? Um outro ponto que vocês precisam também saber é a respeito de pH. pH é potencial hidrogeniônico.
É uma escala que nós utilizamos para saber se o meio está ácido ou básico, tudo bem? A 25 graus Celsius, a escala de pH nos informa que 7, se o pH for 7, eu tenho um pH neutro. Um pH menor que 7, eu tenho um pH ácido. E um pH entre 7 e 14, eu tenho um pH básico. Perfeito. É isso aqui. Então, pH igual a 8, pH igual a 9, básico. pH igual a 7, neutro. pH igual a 1, 0, pH ácido. Só que acontece, uma outra escala também ignorada por a maioria das pessoas, é a escala de pOH. Entenda que a 25 graus Celsius, o somatório do pH com pOH é igual a 14. Então, por exemplo, você tem um sistema que o pH vale 11. Logo, o pOH vale 3, porque o somatório dos dois é igual a 14. E aí, entenda, a escala de pOH é o inverso da de pH. Como assim? 7 continua sendo neutro. pOH menor que 7, nós temos um sistema básico. Por quê? Quer ver? pOH igual a 2. Um pOH igual a 2, então pH igual a 12. pH igual a 12, básico. Certo? Então, pOH menor que 7, básico. pOH maior que 7, ácido. Pega lá um pOH igual a 11. 11, logo pH igual a 3. Logo, sistema ácido. Belezinha? Não se esqueçam disso. Um outro ponto importante, que também cai bastante no Enem, é quando aparecem constantes. Constante Ka, Kb, o que é isso? É constante de acidez e constante de basicidade. Isso aqui são com aqueles ácidos e bases fracas que têm dificuldade de ionizar e dissociar, respectivamente. E aí existem constantes que vão me falar quem que é o mais forte, quem que é o mais fraco, enfim. Lembrem-se, quanto maior o valor de Ka de uma substância, maior é a acidez. Por quê? Maior vai ser a concentração de H+ no sistema. Então você tem dois ácidos, um tem Ka igual a 20, um tem Ka igual a 2. Qual que é o mais forte? O que tem Ka 20. Porque quanto maior a constante, maior é a ionização e, consequentemente, maior a acidez. Tudo bem? A mesma coisa vai para as bases. Quanto maior a constante de basicidez, maior é a basicidade, ou seja, mais forte é essa base. Belezinha? E um outro ponto também extremamente importante que o Enem adora é a hidrólise salina. O que acontece? Os sais podem sofrer hidrólise. O que é isso? Reação com a água. E, consequentemente, alterar o pH do sistema, ficando fracamente ácido ou fracamente básico, ou neutro. Isso vai depender das características dos sais. Existem 4 situações. O primeiro, um sal formado por um ácido forte e uma base forte é um sal neutro. Você joga ele na água, não acontece nada. Exemplo, NaCl. É um sal formado por uma base e um ácido forte. João Vitor, como é que eu vou saber disso? Aqui, ó. O Cl veio do ácido, que é o HCl, e o Na veio da base NaOH. Base forte, ácido forte. Segundo exemplo, segunda situação. Se você tem um ácido formado se você tem um sal formado por um ácido forte e uma base fraca, você tem um sal de características ácidas. Faz sentido, né, João Vitor? Porque ele é formado pelo ácido forte? Não. O que justifica o fato dele ter caráter ácido é porque ele é formado pela base fraca. Como assim? Porque como ele é formado pela base fraca, o que é uma base fraca? É uma base estável. Então ele tende a voltar a formar a base. Se ele tende a voltar a formar a base, ele vai reagir com a água, tirando hidroxila da água para formar a base. E quando você tira hidroxila da água, o que é água, gente? Nada mais, nada menos que um hidrogênio ligado com hidroxila. Se você tira a hidroxila, ó, libera hidrogênio para o meio. Logo, o meio fica ácido. Tudo bem? Então, um sal formado pelo ácido forte, uma base fraca, ele tem características ácidas. Terceiro caso, quando você tem um sal formado por uma base forte e um ácido fraco, você tem características básicas. Por quê? Porque o ácido fraco, ele tende a ser estável, logo o ânion, que é proveniente do ácido, tende a reagir com a água para formar esse ácido. E o último caso é quando nós temos, por exemplo, um sal, né, formado pelo ácido fraco e uma base fraca. Quando os dois são fracos, é neutro. Não, depende. Sempre vai ter um dos dois que vai ser maior. Como é que você vai analisar isso? Constantes. Hoje a gente vai te dar constante. Se a constante de acidez for maior, logo o sistema vai ser ácido. Se a constante de basicidade for maior, logo o sistema é básico. Então olha aqui. Aí você vira e fala assim, tá, mas como é que eu vou saber se é um ácido forte, uma base forte? Como é que eu vou fazer isso? Presta atenção. Ácidos fortes.
HCl, HBr e HI. Então, Cl, bromo, iodo, olha lá, são ácidos fortes. Não vão reagir com a água, não sofrem hidrólise. E quando você tem um oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio, basta você pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se essa subtração der maior do que 2, você tem um ácido forte. Exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico. 4 com menos 2, 2 é um ácido forte. Tudo bem? Bases fortes, aqui eu coloquei um exemplo. É aquela em que o metal que está ligado com a hidroxila, seja da família 1 ou família 2. Quem que é a família 1? Lítio, potássio, sódio. E a família 2? Cálcio, bário, estrôncio. E aí eu pus um asterisco. Com exceção do magnésio e do berílio. Apesar deles estarem na família 2, eles formam bases fracas. Tudo bem? E aí, ó, resumindo o que eu disse. Quem hidrolisa é o cátion ou o ânion sempre fraco, ou seja, quem vai reagir com a água é sempre aquele cara que veio proveniente do ácido ou da base fraca, e faz sentido, porque ele vai tender a voltar a formar esse ácido e essa base fraca. O que é um ácido e uma base fraca? São caras estáveis, que não tendem a reagir. Logo, na natureza tudo não tende a estabilidade, então eles tendem a reagir para voltar a formar esses caras estáveis. E o caráter sempre vai prevalecer daquele do mais forte. Belezinha? Bom, espero que você tenha feito um resuminho aí com as informações mais importantes. E agora, vamos resolver algumas questões que caiu no Enem para você ficar de boa com esse conteúdo. Saca só no próximo vídeo.